Paz do Senhor, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Meus irmãos, aqui nessa carta, Paulo vai falar sobre algo muito lindo, algo maravilhoso para nossas vidas. Ele vai falar sobre adoção. E a adoção por si só já é algo maravilhoso quando você vê alguém adotar uma criança e tomar para si aquela responsabilidade. É algo lindo. Só que agora quem vai adotar aqui não é uma pessoa, não é um homem, não é Moisés, não é ninguém, não é um grande homem que talvez você conheça e veja na Bíblia, não é nenhum desses. Quem vai adotar agora e por intermédio de quem vai ser adotado, estamos falando de um homem maravilhoso, um homem poderoso. Estamos falando de um cordeiro imaculado. Estamos falando daquele que é digno de abrir os livros e desatar os 7 selos. Nós estamos falando agora de uma adoção por intermédio de Jesus Cristo. E podemos glorificar o nome do Senhor por causa disso. E não creio eu que não havia outra pessoa melhor para falar de adoção do que Saulo, do que Paulo. Porque Saulo, quando como era chamado antes, era um homem perverso, um homem, como diz a Bíblia, que respirava morte, respirava perseguição, um homem que perseguia os cristãos. E creio eu, por isso, o seu coração era escuro, o seu coração era obscurado ali pelas trevas, pelas coisas que ele fazia, as coisas ruins que ele fazia. E eu fico imaginando agora Saulo, antes de conhecer Jesus, sem ter alguém para chorar, sem ter um pai para chorar aos seus pés e dizer o que estava se passando com ele. Sabe, antes de 5 dias depois de eu ser chamado para ministrar, aconteceu algo muito estranho comigo. Aconteceu um problema rotineiro em casa, e aquele problema me angustiou muito. Aquele problema me entristeceu muito. E foi uma tristeza tamanha que eu fui para minha cama. E eu lembro bem que eu deitei olhando para cima, peguei meu celular pensando que devia desabafar com alguém, pensando que haveria alguém naquele momento que eu poderia desabafar e contar aquilo que eu estava passando, porque eu não estava aguentando mais, eu estava com vontade de chorar naquele momento. Quando eu percebi que eu devia falar com Jesus, e Ele me fez lembrar de algo maravilhoso que Ele me disse quando eu tinha uns 11 anos. Quem me conhece sabe que eu não tenho pai. Quando eu tinha 11 anos assim, estava jogando Super Nintendo, bons tempos. E quando eu estava ali jogando, a minha mãe estava lavando louça. E nós ali, antes disso, no domingo de Ramos, estávamos esperando o meu pai para comprarmos ovo de Páscoa. Eu esperando ele, estava viajando. Ele estava viajando e eu com saudade. E em vez de ele chegar, começam a chegar vários parentes e parentes em casa. E eu não entendendo o que estava acontecendo, quando eu vi, já tinham me jogado para a casa do vizinho. E eu só ouvia gritos e gritos, que só quem já perdeu um parente sabe os gritos desesperadores que são ouvidos. Eu comecei a ouvir aquilo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu tinha 11 anos. E quando eu percebi de noite, eu estava no velório do meu pai. Eu percebi que a minha mãe precisava muito de mim naquele momento. Eu fui uma das pessoas que menos chorei, porque eu precisava ali naquele momento ajudar a minha mãe, porque vi como ela estava desesperada, como estava angustiada por não ter mais o meu pai ao seu lado. E quando chegamos em casa, não conseguíamos mais dormir em casa, porque a saudade batia, o aperto chegava a ser mais forte, porque cai a ficha, não parece, é algo que acontece tão rápido.
e demora para cair a ficha, e quando caía a minha ficha eu estava triste, sem chão e não tinha um rumo na minha vida. Aí foi quando eu estava jogando lá meu Super Nintendo, minha mãe lavando louça chega para mim e diz: meu filho, Deus falou no meu coração que Ele é e será o nosso pastor. Sabe, eu sei, nós todos conhecemos esse versículo, esses salmos. Todos nós conhecemos isso de cor salteado, e até quem não conhece Jesus conhece esse versículo. Mas naquele momento, quando eu ouço a minha mãe falar, eu vejo naquele momento Deus, eu vejo um pai diferente, enxergo agora em Deus um pai adotivo, e vejo Ele colocando agora um chão sobre os meus pés, e percebo um homem das mãos furadas, segurando a minha mão e dizendo: é por esse caminho que nós vamos seguir. E assim nessa noite Ele te diz: se você tivesse em chão, se você tivesse saber o que fazer sem um caminho, Jesus já chegou nesse lugar e Ele está dizendo: é por esse caminho que nós vamos seguir. E Saulo não tinha isso, Saulo ele não tinha. Então com isso, o Senhor me fez lembrar naquele momento de angústia e de tristeza que eu estava passando na minha cama, em casa, esses dias, me fez lembrar dessa promessa. E eu naquele momento me ajoelhei e comecei a falar com o Senhor. E eu percebi que o meu pai maior, o meu pai perfeito, o meu pai maravilhoso estava comigo, e eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido para quem eu devia desabafar era Ele. Eu tinha colocado Ele de canto e preferido desabafar com os meus amigos. Mas naquele momento eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu quero que essa tristeza acabe agora, Pai, porque sei que Tu estás comigo, e disseste para mim que serias o meu pastor. E naquele momento algo inacreditável acontece. Eu estava muito triste, muito angustiado, mas a presença de Deus, ela nos renova, meu irmão. Eu quero dizer para você que chegou triste nesse local, a presença de Deus, ela te renova. E Ele chegou aqui e está se apresentando para você. Eu não sei o que dizer como como acontece a depressão, mas eu sei dizer para você que Jesus cura. Eu não sei dizer como você está, eu não sei dizer como você ficou triste, como você ficou angustiado. Eu não sei dizer como, não conheço você, eu não conheço o seu coração, não conheço o seu problema. Mas eu quero dizer que Jesus conhece, Ele tem poder para te curar. E Ele diz para você nessa noite: chega-te a mim e eu chegarei a você. E a Bíblia vai nos dizer agora, continuando a palavra, que por intermédio do seu sangue, para louvor, para a glória da sua graça, temos agora a remissão dos pecados. O Pai, Ele nos adotou, e como uma adoção é cara, dificultosa, precisa contratar advogados, tem toda uma papelada, toda uma burocracia. Assim havia uma burocracia para a nossa adoção. Só que a nossa adoção foi algo diferente, porque Deus, Ele não escolhe uma pessoa. Deus não chega para adotar simplesmente eu, só você, não. A graça dele se manifesta salvadora de todos os homens. Quero dizer para você que Ele não veio só para mim, Ele não veio só para o pastor, Ele não veio só para quem você vê indo para a igreja, ou que você conhece por ir para a igreja. Eu quero dizer para você que a graça se manifesta salvadora de você, que olha para o cristianismo como algo desnecessário, que olha para Jesus como algo desnecessário e fica julgando e falando coisas erradas. Eu quero dizer para você que Jesus manifesta a sua graça para você nessa noite. Quero dizer para você que Ele se manifesta como sua salvação, salvação do seu lar. E assim como eu alcancei a paz em Jesus, e assim como eu alcancei a alegria em Jesus, e assim como as minhas lágrimas naquele momento se transformaram em sorriso, eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode transformar nessa noite as suas lágrimas em sorriso. E Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. E agora eu vou falar, sabe qual foi o preço? Foi preço de sangue, como vai dizer lá em 1 Pedro
capítulo de número 1, versículo de número 18. Não foi por coisas corruptíveis, como ouro nem prata. Não foi por nenhuma coisa que você considere riqueza nesse mundo. Não foi por bilhões e milhões de reais. Não foi por toda a riqueza desse mundo que Ele te comprou. Mas eu quero dizer para você que no versículo após, o versículo 18 vai dizer que foi por preço de sangue. E foi como um cordeiro imaculado, sem imperfeição alguma, sem falha alguma. Ele se oferece por você e apresenta agora a graça para você, a graça de salvação, a graça que vai nos salvar. E como já foi dito aqui, a graça também corrige. O Senhor Ele nos corrige. Mas eu vou dizer para você por quê. Como um bom pai, Ele nos corrige porque Ele quer o nosso melhor. E o nosso melhor está escrito, o melhor que Ele quer para nossas vidas está escrito lá no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. É salvação, meus irmãos. É salvação que Ele tem para a sua vida. É salvação que Ele tem para a sua família. Mas para isso nessa noite Ele te convida para se achegar a Ele, para entregar a sua vida a Ele e conhecer nessa noite essa graça e mergulhar nessa noite nesse mar que é a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te convida nessa noite para vir aqui à frente. Você que muitas das vezes se sente esquecido, você que muitas das vezes se sente angustiado, fique de pé nesse momento. Ele chama você, meu irmão, para dizer que você tem nele um pai. E assim como o meu pai, ele faleceu e não estava mais do meu lado, não está mais do meu lado, mas eu posso afirmar para você com toda certeza que todas as coisas que eu enxergava e tinha no meu pai, eu tenho muito mais em Jesus Cristo. Quero dizer para você que a falta que o seu pai ou sua mãe fazem em sua vida, mesmo estando vivos, quero dizer para você que a angústia que você tem no coração por se sentir sozinho, você tem muito mais e pode ter nessa noite muito mais em Jesus Cristo. Ele tem algo maravilhoso para você, meu irmão. Ele tem graça para você, meu irmão. E talvez você olhe para si mesmo dentro de você e diga: mas eu sou pecador, eu sou tão falho e não consigo viver essa vida. Talvez você olhe para o seu irmão, conheça alguém que é cristão e diga: eu não consigo viver uma vida de retidão, eu não consigo enxergar isso, eu não consigo trilhar esse caminho que muitos trilham, mas eu quero trilhar. Eu quero dizer para você que a graça é isso. Como já foi dito aqui, Ele chama você, para você que é imperfeito, para viver uma vida de perfeição. Ele chama você que vive uma vida de tristeza, para viver uma vida de alegria. Ele chama você que vive uma vida de perturbação pelas coisas que acontecem em sua casa. Ele chama você que vive uma vida que vive uma vida tradicional, uma vida que é passada, uma vida que te entristece. Ele chama você nessa noite para viver uma vida diferenciada com Ele. Ele chama você nessa noite para se achegar a Ele como Paulo se achegou. Eu estava discutindo com o Anderson, debatendo sobre se a graça nos alcança ou se nós alcançamos a graça. E nós entendemos. Eu perguntei: Anderson, como assim a graça não nos alcança, nós alcançamos a graça? Se Jesus se apresenta para Saulo, eu não estava entendendo. E ele disse: mas Vitor, se Saulo não tomasse a atitude de servir a Deus depois daquela cegueira, depois daquilo, depois daquele encontro, seria tudo a mesma coisa. E por isso ele começa a ir até a graça. E nessa noite Jesus, Ele te chama para vir até a graça. Quero dizer para você que nessa noite Ele te chama para se achegar a Ele, conhecer esse evangelho maravilhoso e conhecer essa coisa maravilhosa que é viver com Cristo. Ele te chama nessa noite. Meu irmão, Ele tem coisa nova para você, vida alegre para você.
Ele tem vida diferenciada para você, vida diferenciada para sua família, vida diferenciada na sua casa, libertação, salvação na sua vida, salvação na sua casa. Eu quero dizer para você, tudo isso Ele tem para a sua vida, através da graça. E como eu já disse para você, o preço que foi pago por essa graça, o preço que foi pago por essa salvação, foi preço de sangue. Preço de sangue foi pago por você. E por isso quero chamar você que quer se reconciliar com Deus, que estava distante dos caminhos do Senhor, a vir aqui à frente. Você que quer conhecer Jesus e ter esse Pai em sua vida, e ter Jesus em sua vida, eu quero te chamar nessa noite. Quero dizer para você que a adoção foi feita. Quero dizer para você que o preço foi pago, mas Ele não vai te obrigar a viver essa boa vida que Ele tem para você. Como já foi dito aqui, é como se fosse um preço milionário para você. É como se fosse algo maravilhoso que fosse conquistado para você. Mas Ele não vai te obrigar a pegar esse prêmio milionário. Mas Ele te chama nessa noite para largar toda essa vida de tristeza, todas essas vidas de coisas fúteis que você tem vivido, e confessar o seu nome como único e suficiente Salvador, e viver essa alegria que Ele tem para você. Feche seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, Tu que convence o pecador do pecado. Oh Jesus, nessa noite Tu alcança cada coração, Pai. Olha aquelas pessoas nessa noite que querem Te servir, que querem Te seguir, Pai, que querem Te confessar como único e suficiente Salvador, Pai. E que Tu venhas convencer cada um, meu Pai, que Tu venhas, Deus, Te apresentar nessa noite como salvação para eles, Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, que nessa noite, aqui na frente tem uma graça maravilhosa para você. Aqui na frente tem uma graça maravilhosa para a sua vida. Graça que liberta, graça que salva, Ele tem para a sua vida. E você talvez olhe para a sua família e não veja nenhum cristão. E também você olha para a sua vida e veja que é difícil servir a Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Ele segurará nas suas mãos e te ajudará a servir essa vida, te ajudará a seguir essa vida de felicidade que Ele tem para você. Já tem as primeiras pessoas aqui nessa frente que nessa noite aceitaram e quiseram chegar até aqui essa graça. Mas eu quero dizer para você que ainda tem graça para você. Tem graça suficiente para você. Então vem aqui e não perca essa oportunidade, porque a adoção é algo maravilhoso e Ele fez por você. E um lar já foi preparado. E certa vez quando os discípulos ali estavam perguntando: Senhor, mas se Tu vais subir, Jesus, vamos nós ficar órfãos? E o Senhor diz que não, pois todavia até o fim dos séculos Ele estaria com ele, habitando em seu coração. Assim é nos dias de hoje. Podem se passar os séculos, podem se passar as montanhas, aflições, tudo pode se passar, mas a Sua palavra não passará, as Suas promessas não passarão. E Ele te dará força para traçar essa caminhada, e Ele te dará força para seguir esse caminho de felicidade. Ele tem nova vida para você. Senhor Jesus, para essas pessoas, Pai, que nessa noite te decidem, Pai, se decidir a Te seguir, meu Deus. Oh Jesus, Tu conheces suas aflições, Tu conheces seus corações, Pai. E que nessa noite Tu começa a derramar a Tua presença. E que nessa
salvação. Através dessas pessoas que chegaram nesse local, Pai, venha alcançar também as suas famílias. Que através, Pai, dessas pessoas que vieram até aqui, Jesus, venha ser alcançados seus amigos, amigos da escola, amigos da rua, Pai. Nós te pedimos que através dessas pessoas venham ser alcançadas, Pai. Que Tu venha fazer cada um que chegou até aqui essa frente pescadores de vidas, pescadores de homens, Pai. Quero dizer para você que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda que o seu pai se esqueça de você, ainda que o seu amigo se esqueça de você, quero dizer para você que todavia Ele, o nosso Deus maravilhoso, Ele, o nosso Pai poderoso, o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso não se esquecerá de você, 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 não se esquecerá de você. E não pense em você que está sozinho, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele segura em sua mão nessa noite e te diz para você que você não está só, e te diz para você que através de uma adoção Ele está do seu lado e tudo está preparado para você. É o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso.